Ele não ganhou nada, assim, nenhum título no Flamengo ainda, né? Quando ele voltar, ele vai ganhar, sem dúvida. Mas, assim, tem vários grandes jogadores do Flamengo e de outros clubes também que são lembrados, né, por grandes momentos e tudo mais, mas que não ganharam títulos, como, por exemplo, o Sávio, né? O Sávio até estava no elenco lá de 92, mas eu acho, né? Mas ele era muito jovem e tal, não sei se ele, enfim, é considerado campeão brasileiro. O Romário, que não ganhou só um carioca, mas enfim, tem muita gente que gosta. Eu, pessoalmente, adoro o Romário, a passagem do Romário no Flamengo. Então, assim, é possível ser ídolo do Flamengo, de um time sem ter ganho título, Mauro e Kika? Possível claro. E vai ter, de repente, momentos em que o clube não está num bom momento, uma fase difícil, sem dinheiro, e de repente o cara se destaca pela fidelidade ao clube, pela dedicação. Júlio César, por exemplo, né? Contrata uma idolatria. Eu acho que é possível, sim. Tá. Qual você acha que, na sua opinião, é o maior ídolo da história do Flamengo sem título? Aí é difícil falar, né? Aí tem que fazer uma pesquisa, né? É muito difícil responder isso na bucha. Tem que parar, pensar, para não falar nenhuma bobagem. Eu acho estudar período sem título, quem jogou. E tem uma questão... Assim, o título carioca era muito importante. Não dá para falar assim, não, só foi campeão carioca. Pô, ser campeão carioca era muito importante. Sim. Né? Sim. Que hoje as pessoas pensam tudo assim. Tanto que tem esse absurdo de falar que o Arrascaeta e o Bruno Henrique são os caras com mais títulos no Flamengo. Não são. Não são. O Zico e o Júnior ganharam mais títulos do que eles. Mas era turno do campeonato. Porra, meu irmão, turno do campeonato valia pra cacete. Tinha taça, tinha tudo. Era o que se disputava na época. Isso é uma grande sacanagem. Com o Zico e com o Júnior. Falar que eles têm menos títulos do que... Sem tirar o mérito do Arrascaeta, do Bruno Henrique, óbvio. Mas não tinha, na época, não tinha a Recopa, que você ganha um jogo só, Supercopa, que ganha num jogo só. Tá? Não tinha Copa do Brasil. Não tinha nada disso. Libertadores tinha que ser campeão brasileiro ou vice para disputar. Libertadores é dificílimo de chegar. Não tinha Sul-Americana, né, como opção. Não tinha nada disso. Jogava turno, 3 turnos do Campeonato Carioca, cada um tinha uma taça. Taça Guanabara, primeiro turno, segundo Taça Rio, quando tinha o terceiro turno, dava uma taça qualquer, mas tinha taça. Título Carioca, título brasileiro, é o que você podia ganhar. E Libertadores, que era raríssimo ali, um time ou outro que ganhava no Brasil. Os brasileiros ganhavam pouco a Libertadores. Não era esse mundo. Era outra realidade. Entendeu? E o Zico cansou de ganhar a taça pelo Flamengo, aí fica essa coisa. Não, ganhou mesmo. Quando iam jogar o Ramon Carranza, torneio de Paris, aqueles torneios dos anos 80, aquilo era importantíssimo para o clube, era uma exposição internacional. Um torneio de pré-temporada, sim, mas tinha um valor, era outro mundo, gente. Eram outros valores. Aí os caras falam, não, o mais título que ele tem, que aqui é o Carioca, é só o Carioca. Não, os 79, o Flamengo ganhou 5 turnos, porra. Teve 2 campeonatos. Porque teve a fusão, aí juntaram a Federação Carioca, 5 turnos. Ganhou uma porra toda. Direto, só ganhava, sem parar. Maracanã com 160 mil pessoas, 170 mil pessoas. Aquilo não valeu? Não valeu? Não, era um turno. Pô, isso é desconhecimento da história, porra. Eu fico revoltado, cara, com um jornalista falando uma merda dessa. Repetindo essa bobagem. Isso é uma bobagem. Pergunta ao Roberto Assaf, que escreveu o Almanaque do Flamengo. Tentei trazê-lo aqui hoje. É brincadeira isso aí, é brincadeira esse negócio. Não é tirar o mérito do Arrasca do Bruno Henrique, não. É não permitir que apaguem a história do Zico e do Júnior e de outros tantos que eram tantos títulos do Flamengo. Pô, cara, se você perguntar a um corintiano da minha geração, eu não tenho a menor dúvida que nada é mais importante do que o título 77, do gol do Basílio. Nada. Não tem o Neto em 90 com o título brasileiro, não tem Mundial, gol de Guerreiro, porra nenhuma. É o título paulista. Era outro mundo, porra. Era outro mundo. E aquilo era de uma importância absurda. A Taça Guanabara não vale nada hoje. Porra, eu tinha 12 anos quando o Zico perdeu um pênalti contra o Vasco na final da Taça Guanabara. Foi a primeira vez na minha vida que eu sofri assim, uma decepção profunda. De dar até uma espécie de uma depressão, de ficar... Eu criança, 12 anos, meu ídolo, né? Porra, perdeu um pênalti. Era Taça Guanabara, tinha 140 mil pessoas no Maracanã. E nesse dia eu não fui, meu pai não quis ir, eu não fui. Fiquei puto que eu não fui do jogo, fiquei em casa, acompanhando pelo rádio, um sofrimento desgraçado, e o Zico perdeu o pênalti. Zico e o Geraldo, que a gente adorava o Geraldo, morreu meses depois. Isso foi em julho, mais ou menos. No mês seguinte, em agosto, ele morreu. 76. Eu tinha 12 anos, ia fazer 13. Porra, então aquilo não valeu. Cara, essa Taça Guanabara,
para o vascaíno dessa geração, eu já ouvi de vascaínos que estavam no jogo, olha que loucura, Maracanã entupido, Zico vai bater o pênalti, os caras começam a ir embora, acabou, os caras ganharam, começam a ir embora, começa a descer a rampa, descendo a rampa, Maracanã antigo, a rampa do Maracanã, não essa rampa que faz um caracol, essa porcaria que tem, não, Maracanã real, aquela rampa gigantesca, todo mundo descendo a rampa. De repente, no meio da rampa, alguns com rádio ainda, alguns que ainda acreditavam que não. A gente levava rádio para o estádio, né? Ficava rádio no ouvido. Alguns vascaínos que não desligaram o rádio, que ainda estavam com o rádio no ouvido, começaram a gritar: perdeu, o Zico perdeu, mas agora ganhou o jogo. E os caras começaram a subir a rampa de novo. Olha que loucura. Subir na rampa, milhares de pessoas subindo na rampa de novo e querendo entrar na arquibancada, querendo confusão, a gente saindo e entrando. E o Vasco foi campeão. Geraldo perde o seguinte. O Vasco ganha com o Luiz Augusto, jogador obscuro que sumiu, que chutou o chão, Cantarelli caiu para o lado, a bola entrou assim no meio do gol, lançamento. O Vasco foi campeão. Porra, foi uma euforia dos vascaínos, isso é absurda. E o torcedor do Flamengo foi uma decepção absurda. Aí, em 77, o Tita perde o pênalti, o Vasco ganha os 2 turnos e é campeão carioca. Campeão carioca. 76, o campeão carioca foi o Fluminense, você foi Taça Guanabara. Por isso que o gol do Rondinelli, em 78, é tão importante. Por isso que é tão importante, porque ele acontece numa final com o Vasco depois de 2 anos dificílimos, em que o Flamengo perde uma Taça Guanabara que valia pra cacete, com o Zico perdendo o pênalti, Geraldo perdendo o pênalti, Geraldo morreu depois de uma operação de garganta, com 22 anos, era um craque, Geraldo jogava pra caralho. E em 77 o Tita, que era uma promessa do Flamengo, depois veio a ser o jogador do time de 81, ele perde o pênalti, que é o Vasco ganha o primeiro turno, o segundo turno eles vão para a final, quarta noite, em jogo extra, 90 minutos, prorrogação, aí tem a disputa de pênaltis, todo mundo acertando, o Mazzaropi pegou o pênalti do Tita, Tita tinha 17 anos, perdeu o pênalti, o Vasco foi campeão, o Roberto bateu o último, fechou, e o Vasco foi campeão carioca, porque ganhou os 2 turnos. Então, em 78, se o Flamengo fosse uma final com o Vasco, se o Rogério não faz o gol, o Vasco ganha o segundo turno, eles vão para uma final Flamengo e Vasco. Havia um receio em todo o rubro-negro de novo jogar com eles, puta, se a gente perder outra vez, seria o 3º ano seguido. Com uma morte de um jogador no meio, quer dizer, era um momento muito delicado. O gol do Rondinelli, ele muda o curso da história. Se o Flamengo não vence aquele título, o time de 81 não existiria. Não tem a menor dúvida disso. Ia mandar a gente embora, a torcida ia ficar puta. Então, o Rondinelli é um dos maiores heróis da história do Flamengo. Tem exagero, eu posso dizer. Um dos maiores heróis da história do Flamengo. E todo o contexto do gol, como ele acontece, a cabeçada no final, puta, que é um negócio. Eu sempre digo, até escrevi outro dia lá no Twitter, eu tinha 15 anos. Naquele momento ali, até aquele momento, foi o dia mais feliz da minha vida, assim, disparado, mas disparado. A alegria que a gente sentiu naquele dia foi uma coisa que não tem como explicar. Assim, uma coisa absurda. Campeonato do Carioca. Aí hoje a gente fala, agora o mundo mudou, pô. Então não dá para falar que as taças conquistadas por esses jogadores, não só o Zico e o Júnior, não, e outros, e também os títulos do Roberto, turnos que ele ganhou pelo Vasco da Gama, sabe? Sim. Os jogadores do Fluminense, o Rivelino, que não era campeão no Corinthians, ganhou turnos e ganhou título pelo Fluminense. Aquilo não tem valor? Porra, como não tem valor, cara? Vai perguntar para o Rivelino se não vale nada ser bicampeão carioca. Ele está vivo aqui, o Rivelino, está vivo, forte e saudável, 75, 76. 74, ele é quase que expulso do Corinthians por isso, porque o Corinthians perdeu o campeonato para o Palmeiras. Não ganhava desde 53 até a final do Morumbi, estádio lotado, a torcida do Corinthians muito maior, 1-0 gol do Ronaldo, primo do Tostão. Palmeiras campeão. E o Rivelino era o craque do time, ele não decidiu o jogo, não jogou muito bem, a pecha ficou em cima dele, né? Ele era a derrota. Aí o Francisco Horta, sem dinheiro, vai lá e compra o Rivelino, sabe-se lá como, e leva o Rivelino para o Fluminense, e lá ele é bicampeão carioca. Vai dizer para o Rivelino que não tem valor ter sido bicampeão carioca pelo Fluminense, porque era o campeonato carioca. Sabe? Outro mundo, outro momento. Agora eu concordo, também acho que é um campeonato deficitário, decadente, como todos os estaduais, né? O pessoal aqui em São Paulo fica tentando emplacar essa coisa do Paulistão e tudo. Eu acompanho por dever de ofício, e são jogos que a gente tem para ver, a gente vai ver. Mas não, menos, né? Não dá para ficar. Não, que a galera aqui em São Paulo tenta transformar o Campeonato Paulista numa coisa. Não, que tem o clássico. Mané clássico, tudo tem relativo para cacete. Daqui a. Você ganha hoje, amanhã já esqueceu. A não ser que o seu clube só possa ganhar o Paulista. Aí você vai tratar como se fosse o Aldo Borogodó. Sim. Perfeito, Mauro. Eu só